Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Bom, eu já vou falar direto. A felicidade é inalcançável. E digo por quê? O que nós temos, na verdade, é alegria. A gente é alegre. Só que, como diga a música, eu não consigo ser alegre o tempo inteiro. E nem vocês. Está me ouvindo? E é porque é o seguinte. O que torna a felicidade inalcançável? Algumas coisas. Por exemplo, o fato de que nós criamos expectativas. E quando eu digo criamos expectativas, não é apenas uma meta para bater, certo? Não é uma meta para bater, mas digamos, por exemplo, quando você é criança e recebe aquele brinquedo que você desejava muito, começa a brincar. E com o passar do tempo ele se torna chato, ele vai parar num canto qualquer, perdido na sala. Isso também é outra questão da felicidade. É o fato dela ser efêmera. E quando eu digo isso, é no sentido da alegria. Porque, assim, estarmos felizes, o que é estarmos felizes? Certo? É atingirmos tais expectativas, estarmos dentro de tais metas? Não. Mas também tem outro fator, os outros. Por exemplo, imagine se você tem uma ideia ótima, que você considera brilhante, mas você não tem dinheiro para financiar. Aí você precisa procurar dinheiro para isso, investimento, para ter o trabalho. Ou digamos que você tenha a ideia, tenha o dinheiro, tenha os recursos humanos e materiais para realizar. Mas as pessoas não compram sua ideia. Certo? E tudo isso por quê? Porque é expectativa. Certo? E também, no vídeo anterior, tem-se a nossa eterna insatisfação, certo? Por exemplo, no caso bilionário, estava querendo se manter eternamente jovem, e nisso, mentalmente, talvez ele vá se desgastando. Imagine a frustração dele, por exemplo, se, digamos, as medidas dele que ele estava controlando ficam um pouquinho acima ou abaixo do esperado. Será que um dia, imagine que no segundo ela se mantém acima ou abaixo? Imagine só a frustração, certo? Que isso é causado pelas expectativas, certo? E também tem essa cultura, a gente que nos torna insatisfeito, essa sociedade de consumo, digamos assim, que nos leva a sempre querer mais, certo? Por exemplo, você consegue comprar um carro usado primeiro,
depois um carro novo, depois um troca de carro todo ano, certo? Ou então você primeiro faz uma viagem, sei lá, por exemplo, para o Rio de Janeiro, para Salvador, para Gramado, que é um lugar chique, para o Pantanal. Minha mãe tem esse sonho. E aí depois você quer ir para Disney, para Europa, e aí tudo isso se torna banal. Aí você começa a buscar coisas mais exóticas, vai para o que? Tailândia, Moscou, Índia e por aí vai, Egito, África, faz safari, tudo isso, buscando o quê? Melhores expectativas. Isso sem falar em que as metas só aumentam. Você comprou uma casa, agora você tem que comprar uma casa na cidade, né? Um apartamento. Agora você tem que comprar uma casa na praia, ou então um sítio no interior, certo? Por aí vai, certo? Então, são as expectativas, são as constâncias, é tudo isso que termina tornando a felicidade inalcançável. E não apenas isso. Temos em conjunto disso, porque nós somos seres sociais, animais sociais, mesmo racionais, e desejando ficar sozinho, né? Também com a necessidade de ficar sozinho, ficar isolado, né? Por exemplo, nós projetamos certas expectativas para os outros. Por exemplo, quem tem filhos quer que ele seja estudioso, quer que ele seja educado, quer que ele seja bonzinho, quer que ele seja arteiro, mas não seja desobediente, quer que ele tenha amiguinhos, certo? Só que aí, às vezes, o filho é um isolado, uma pessoa que vive isolada, não faz amizades, às vezes tem os irmãos que não se gostam, a casa vive em desarmonia, certo? Às vezes, ou a esposa ou o marido jogam a responsabilidade um para o outro. Tudo isso mina e torna mais incansável e desgastante essa alegria. Porém, contudo, e não bastante, você conseguiu essa alegria constante e essa paz existencial, digamos assim, que podemos chamar de felicidade, certo? Pois bem, é aí que começa uma outra pedra no sapato, que surge uma pedra no sapato, que é de quando nós estamos felizes, nós estamos contentes, nós estamos bem,
e nós estamos entediados, certo? Imagine, por exemplo, que você decida, você trabalhando muito, decida se desintoxicar, digamos assim, da vida na cidade, certo? Vai para um hotel fazenda ou vai para a praia e decide não levar o celular, certo? Aí você acorda à tarde, aí toma um café muito bom, faz um almoço, dá um passeio, nada, se for praia, se for hotel fazenda, vai pra piscina, faz alguma atividade à tarde, janta e faz o quê? Mais nada. Porque nós já estamos acostumados a receber estímulos constantemente. Parece que a cada minuto temos um horror ao vácuo, um horror vacui, como ensinam os professores de História da Arte, os professores de língua portuguesa, quando falam do barroco, o horror ao vácuo, ao silêncio, a algo que não é preenchido, certo? E isso causa o tédio. Então, por esses fatores de expectativa, efemeridade, o que mais? Busca de sempre algo mais, insatisfação, consumismo mesmo, certo? Necessidade sempre de superar, falta de paz no núcleo familiar ou na convivência com os outros. E para piorar tudo, ainda tem o tédio. Para quê? Para tornar a felicidade inalcançável.